Oi, eu sou a Bruna Barreto, eu tenho 30 anos, moro aqui em São Paulo, mas cresci em Alagoas, passei 17 anos lá, e essa é a minha inscrição para o Masterchef. Hoje a gente vai fazer um baião de dois, que é muito característico, e eu queria trazer esses sabores, essas construções, com um vinagrete de chuchu cru. Então a gente vai lá fazer isso. Vamos lá? Aqui a gente já tá nos processos iniciais, que temos feijão fradinho, que eu tô cozinhando com a raiz do coentro e umas sementes pimenta do reino em grãos. Aqui já estamos com o arroz cozinhando, refogado com alho e cebola. E aqui tirando o sal da carne seca. Enquanto isso tá rolando, eu vou cortar todos os... Bom, enquanto as coisas estão rolando ali no fogão, eu vou começar a cortar alguns legumes e algumas verduras e aproveitar para conversar com vocês. E para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu tenho 30 anos, eu moro em São Paulo há 12, quase 13. E acho que eu vou trocar de tábua. E cozinha sempre esteve presente na minha vida, porque minha mãe trabalhava no restaurante japonês quando eu era criança. Ela trabalhava de garçonete e de caixa, ela fazia 2 turnos, porque ela era mãe solo, então pra mim e pro meu irmão ela cuidava bastante. Então, dias que a gente ia visitar um trabalho, eu sempre ficava de olho no que estava acontecendo na cozinha. Lá da caixinha, né, da salinha do caixa, eu ficava olhando os sushimens e a turma da cozinha quente. E eu achava aquele universo totalmente maravilhoso. Mas a cozinha pra mim sempre teve muito esse lugar de... ou de trazer o dinheiro pra casa, porque minha avó também, alagoana, fazia bolos e alguns doces pra vender pra aniversários na vizinhança. A gente vem de uma família bem simples. Ou pra se alimentar mesmo. Então, durante a minha adolescência, ajudei a cuidar de casa, queimei muito arroz, fiz bolos de chocolate terríveis. Não foram boas experiências pro meu irmão mais novo. Um beijo, Felipe. Então, durante muito tempo, a cozinha foi isso. Quando eu tinha 18 anos, a gente mudou aqui para São Paulo. E para pagar meu curso de moda, sou estilista formada há 8 anos, há 10 anos, entre técnicos e faculdades. E para pagar o curso de moda, eu trabalhei como garçonete e atendente em Franz Café, numa rede de cafés. E aí, a cozinha virou o ganha-pão, como eu disse pra vocês. Mas era sempre uma cozinha que vinha tudo pronto. Eu ficava no caixa, então eu acompanhava um pouco dos cafés, das coisas que aconteciam. Mas nunca foi uma coisa imersiva. Nunca fui, por exemplo, fazer um curso ou algo assim. E aí, em 2012, eu comecei a fazer técnico de moda. Conheci meu noivo, estamos juntos há 3 anos. A gente se casa em 2024. E é por isso que eu preciso ganhar esse programa, porque eu tenho um casamento para pagar daqui 1 ano e 2 meses. E também porque eu amo. Eu descobri durante o nosso relacionamento que eu tinha muita facilidade de transformar esse lugar que antes ele era tão automático em um lugar especial de descobrimento, de criatividade. Como eu trabalho com moda, eu sou uma pessoa extremamente criativa e eu descobri na cozinha também esse outro lado dos sabores, das texturas, das construções, que é totalmente diferente do que eu faço em moda. Em moda eu trabalho com... tô chorando, mas não é porque tá emocionante a história, não, é porque realmente a cebola tá ardida. Eu trabalho com moda na parte de noivas, trabalho há 8 anos, e sou especialista em bordados artesanais. Então, para mim, criação e construção sempre tiveram muito presentes no trabalho, e a cozinha traz isso de uma outra maneira. E aí, em 2012 pra cá, eu comecei a cozinhar mais, comecei a ver a cozinha de um outro olhar, de uma outra maneira. E fui me apaixonando por documentários. Adoro Chef's Table, eu acho incrível, me ajudou a fazer alguns trabalhos da faculdade, inclusive Masterchef, pelo amor de Deus, vocês, eu sou apaixonada, acompanho a grande maioria das temporadas. Algumas eu perdi por conta da época da faculdade, que ficou entre 2014 e 2017, mas a maioria das edições nesse meio de campo eu consegui assistir. E aí, esse ano eu parei um pouco durante uns
8 meses a área de moda, precisava dar esse pause, eu tive um certo esgotamento e a cozinha me ajudou bastante a passar por esse tempo, a entender quem eu sou, a entender que eu sou essa pessoa criativa, então tá tudo bem se eu quiser mudar de profissão aos 30, por mais que eu tenha saído de Alagoas para fazer moda. E é isso. Durante a pandemia também aprendi a fazer pão, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer pratos que geralmente eu ia em restaurantes ou iria em restaurantes para conhecer. Eu gosto muito da culinária asiática, muito da culinária brasileira. Eu tô começando a aprender um pouco de culinária italiana e um pouquinho da francesa, mas também a francesa é muito técnica, então seria a minha parte ali de fraqueza no jogo, mas não tenho medo. Como eu disse, eu trabalhei muito para fazer alguns dos meus grandes sonhos acontecerem, como trabalhar de madrugada no café para pagar o custo técnico, então o desafio não é muito o meu problema, não. Amanhã eu vou usar apenas os talinhos e algumas folhas, vou decorar com algumas folhas de coentro. Acho que os talos eles trazem bastante sabor e eu gosto dessa coisa. No cozimento do feijão eu trouxe a raiz, no baião eu vou trazer os talos e algumas folhas, e na vinagrete eu vou trazer as folhas. Que eu tenho o dom de... Eu tinha o dom, agora eu tô tentando controlar, de perder algumas coisas frescas no meio do caminho por não utilizar o produto todo. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. Bom, aqui a gente já tem um mise en place para o baião, tá faltando só a carne seca que tá terminando de cozinhar. Cebola roxa, alho, pimenta dedo de moça, os talinhos do coentro, tomate, pimentão amarelo, bacon e linguicinha. Nesse caso eu gosto de usar a fina porque fica mais crocante e aí dá uma textura legal na parte do baião de dois. E agora eu vou descascar o meu chuchu, que eu comprei na feira um tempo atrás, e aí eu vou fazer lâminas com ele, meio desfiadinho, pra gente temperar e já deixar ele nessa vinagrete um tempo, pra na hora que o baião estiver pronto, ele esteja bem temperado. Bom, aqui a gente já cortou todo o chuchu, eu coloquei cebola roxa, pimenta, dedo de moça, e aí agora a gente vai temperar. Vou colocar um pouco de lemon pepper, um pouco de gengibre em pó, que vai trazer bastante sabor, e eu gosto desse sabor meio thai, meio oriental. Óleo de gergelim. E limão. Eu adoro usar isso aqui, que eu vi no canal da Paola e eu falei para mim, para chamar de meu. E é muito prático. Eu adoro fazer drink também, então já fiz algumas séries de vídeos de drinks pro TikTok. E aí eu uso bastante esse utensílio aqui em casa, tanto pra comida quanto pros drinks. Também limãozudo. E um pouco de coentro rasgado mesmo, pra soltar o aroma, pra ficar nessa estética mais compridinha. Quero mexer bastante, todos os sabores
que o áudio da fritura junto com o fundo de casa não funcionou, então estou dublando aqui em cima. Refoguei meu bacon até ficar bem douradinho, coloquei carne seca e linguicinha. Usei temperinhos aí que me remetem muito à casa da minha avó, que é um pouco de cominho e um pouco de páprica doce, para até trazer essa cor, né, bonita pro baião. Eu sempre gosto de usar esse tipo de tempero como um aconchego, né, mesmo, né, como lembrar de casa. Depois eu trouxe para tirar todo o fundinho da panela e trazer uma profundidade de sabor, um pouco de cachaça, e flambei essa misturinha das carnes, então trouxe um aroma super especial. E além porque, né, colocar um fogo aqui no vídeo fica interessante. Aliás, desculpa pelo formato do vídeo, depois que eu gravei tudo eu vi que estava no formato vertical. Depois acrescentei a pimenta, a cebola, o alho, deixei a cebola dar aquela murchada, né, aproveitar a água dela, o caldo dela para poder limpar mais o fundo da panela. Pimentão amarelo, uma breve mexida, e depois eu coloquei o feijão fradinho. A melhor coisa para essa receita é o feijão verde, mas é muito difícil de achar aqui em São Paulo, então eu fiz com fradinho e funcionou. Depois eu deixo ele pegando um pouco o gosto dessa mistura toda. E aí eu vou já colocar coloquei um pouquinho de pimenta do reino, acertei um pouquinho o sal e vamos colocar o nosso arroz. O arroz eu coloco já quase no finalzinho, para que a gente não passe o ponto dele. E vou soltando ele na panela, colocando um pouquinho ali na nossa mistura. O tomate e os talinhos de coentro eu deixo realmente por último, para que eles ainda fiquem um pouco frescos. Eu gosto desse fresco dentro do baião. Tanto é que a salada de chuchu, né, a vinagrete de chuchu, ela vem para trazer esse frescor, esse verde, que eu sinto falta às vezes em algumas comidas mais pesadas. Testando os sabores, vendo se tá tudo certo. E aí, só colocar os nossos tomatinhos e coentros. Eu coloco mais folha de coentro quando eu desligo a panela, para não murchar tanto. E é isso. E vamos lá para a parte do empratamento. Eu escolhi essa louça, que ela é bem funda, e eu acho o azul, ele traz um pouco de contraste para as cores do nosso baião. Baião de 2. Sem miséria. Os queijinhos aqui em cima. Pode dar uma misturadinha aqui. O nosso vinagrete de chuchu. No centro. E uma bela folha de coentro para finalizar. E tá pronto o nosso baião de 2. Foi muito legal preparar essa receita para vocês e eu espero preparar mais. Então, me chamem. Um beijo.